De volta com as últimas notícias do Fluminense neste sábado, porque temos informações sobre o jogo de amanhã contra o Santos, 7h30 da noite, no Maraca, galera chegando junto. Fluminense informou agora há pouco mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente para o confronto. Setor Sul, quase esgotado, hein? Se você não garantiu ainda o seu ingresso, não fez o check-in, faça isso para não ficar de fora, porque acredito que teremos um grande público no Maracanã, quem sabe chegando próximo ali aos 40 mil, ou superando essa casa. É um grande jogo, eu imagino vai ser um jogo interessante, e além disso, um atrativo a mais, para quem gosta, para quem é fã do Neymar, porque o Santos publicou o embarque do time aqui para o Rio de Janeiro, e olha aí, Neymar estava no embarque, portanto, veio aqui para o Rio para ser opção ao técnico Pedro Caixinha para esse jogo contra o Fluminense. Vai jogar, vai ser titular, vai começar no banco? A tendência é que ele comece no banco e ganhe alguns minutos no segundo tempo. Não acho que ele viria aqui para o Rio só para passear. Tudo bem que o Santos já blefou uma vez naqueles jogos decisivos lá do Paulista contra o Corinthians, né, que o Neymar poderia jogar, no fim das contas ele não tinha condição nenhuma para jogar, mas não acho que é o caso agora, justamente pelo fato de ser uma viagem. Então, imagino que dentro do planejamento da comissão técnica esteja previsto ali o Neymar durante alguns minutos no segundo tempo, principalmente se o Santos estiver perdendo a partida. Então, para quem é fã, para quem curte, para quem quer ver o Neymar de perto, além de torcer para o Fluminense, obviamente que é prioridade, tem esse atrativo a mais para o jogo deste domingo. Mas a nossa preocupação, evidentemente, é Fluminense e todo mundo quer saber como o técnico Renato Gaúcho vai mandar esse Flu a campo após a goleada diante do San José quando os titulares foram poupados. Temos algumas dúvidas e até o momento um mistério total. O Renato, eu tentei agora à tarde apurar algumas coisas em relação a essa possível escalação, mas o Renato testou formações diferentes, testou times diferentes e o que eu ouvi não foi suficiente aqui para cravar nada para vocês, pelo menos até agora, talvez até amanhã, para o nosso pré-jogo, a gente tenha alguma novidade ou algum colega de outro veículo, porventura, pode trazer alguma informação sobre a escalação, mas o que a gente sabe é que o Fluminense volta com o time titular, como estava previsto ali dentro do planejamento, poupar para ter força máxima contra o Santos e contra o Corinthians na semana que vem. E dentro disso, há algumas dúvidas, principalmente no lado esquerdo de defesa. Quem vai ser o companheiro de Thiago Silva? 3 jogadores estão brigando por essa vaga. Freitas, Ignácio e Thiago Santos. Os 3 têm chances de começar esse jogo. A gente sabe que o Freitas vinha sendo titular com o Mano, foi titular contra o Bragantino, mas não é um jogador que ainda tem a confiança da comissão técnica. Tudo bem que foi pouco tempo de trabalho. E o Thiago Santos é um jogador que o Renato conhece muito bem, todos sabem disso. Ele já cansou de elogiar o Thiago Santos e confia nesse atleta. Então, esse setor, principalmente, a gente tem algumas dúvidas nessa escalação. Na lateral esquerda, a tendência é de que o René retome ali o posto. O Léo Jansen, o garoto, foi titular contra o São José, mas amanhã deve ser o René. E no meio de campo, falei sobre isso mais cedo, quem não assistiu o vídeo, eu trouxe alguns detalhes interessantes de bastidores em relação ao relacionamento do grupo com o Renato, como o grupo está sentindo, ou como o grupo está se sentindo após a chegada do Renato nesses primeiros dias e primeiros jogos dele no comando do Fluminense. E um dos atletas que vem ganhando muita moral com o Renato Gaúcho é o Bernal, que fez um jogo muito bom e interessante contra o San José. A despeito da qualidade técnica inferior, muito inferior do adversário, a gente sabe disso, mas o Bernal ganhou pontos, já vinha entrando bem nos jogos, então ele definitivamente está nessa briga. Para ganhar essa condição de titular ali como primeiro volante, o Martinelli passaria a ser o segundo volante e aí o Hércules sobraria. Eu acho que existe sim essa dúvida na cabeça do Renato, pelo que eu tenho escutado, em termos de avaliações, das primeiras avaliações do Renato Gaúcho sobre esse atual elenco do Fluminense. Paulo Henrique Ganso voltou a ser titular contra o San José, a gente sabe que ele está longe ainda da forma física ideal, está saindo da pré-temporada dele, então é natural, ele ainda vai ter dificuldade nessas próximas partidas, pelo menos aí 3, 4 jogos para aos poucos ir ganhando o ritmo ideal, não é só uma questão técnica, aliás, a questão técnica acho que é
menor dos problemas, né? É ritmo e também a parte física, que você tem que evoluir após iniciar uma temporada já em meio a jogos mais complicados e a jogos mais difíceis. Já no ataque a gente não tem muita surpresa, acho que não tem que esperar algo diferente de Canóbio, de John Ares e Germán Cano. É um jogo que promete ser complicado, é um jogo que para mim tende a ser interessante. O Santos tem uma postura ofensiva, é um time que gosta de atacar também, inclusive em relação à provável escalação. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Tassiano e Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Deve ser esse o Santos do Pedro Caixinha, que deve ter também Soteldo. Ele veio nos últimos dias trabalhando, treinando, se recuperando também de uma lesão. Treinou normalmente neste sábado e foi relacionado para esse jogo no Maracanã. Portanto, Soteldo e Neymar, os dois estão com a delegação. O aproveitamento vai depender do treinador. Eu estou com uma expectativa interessante sobre esse jogo. Acho que vai ser uma partida bem aberta, interessante. São duas equipes que gostam de atacar, duas equipes que gostam de agredir seus adversários. Vai ser interessante ver esse duelo entre o Fluminense de Renato Gaúcho e o Santos de Pedro Caixinha. Um jogo de afirmação para o Fluminense, que vem de 2 vitórias aí sob o comando do Renato, agora contra um adversário mais qualificado em relação aos anteriores. A gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, além de outras novidades, como sempre, aqui no canal do Lessa, a partir das 6 da manhã deste domingo. Olha só, no comentário fixado eu vou deixar o link aqui para a Mais Rádio, grande parceira aqui do canal do Lessa, atuando no mercado financeiro há muitos anos, ajudando a galera que deseja antecipar o fundo de garantia, o FGTS. Se você quer fazer isso, tá falando com a empresa certa. Tem uma equipe lá que vai estar prontinha para te atender, é só falar com a Mais Ágil, que eles vão lá e vão te explicar o passo a passo, o que você tem que fazer, quais são os custos, taxas envolvidas. Importante que qualquer coisa que você faça, qualquer movimento, até porque a gente está falando de dinheiro, você esteja ciente realmente do que está fazendo, tá? Então é só entrar em contato com a Mais Ágil. Quer antecipar o seu FGTS? Clica aqui no link e fale lá com a galera da Mais Ágil. Mais cedo eu também falei sobre o grupo Futuro Flu, grupo político do Fluminense, que entrou na justiça com uma ação judicial para tentar impedir o presidente Mário Bittencourt de assumir como CEO de uma futura SAF do Fluminense. Trouxe aqui para vocês as informações da ação, a resposta do Fluminense, dizendo que foi um movimento político para apenas tumultuar e atrapalhar o ambiente de SAF. E o Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, também através das redes sociais, veio aqui rebater e se posicionar. E ele falou que o grupo que se diz técnico, não político, arrumou um laranja para uma ação mentirosa, alegando que a reunião do Conselho Deliberativo seria sigilosa. Essa picaretagem é litigância de má-fé. A oposição só quer tumulto e tenta impedir a reunião. Querem transparência ou fazer política. Tá aí o Matheus Montenegro. Depois ele foi questionado aqui, se vocês queriam transparência desde antes também, por que desde cedo não anunciaram que a reunião ia ser transmitida? Por quê? Ficou parecendo que o Fluminense resolveu transmitir a reunião porque houve essa ação judicial. E aí o Matheus Montenegro respondeu aqui. A reunião do Conselho Diretor foi na quarta, 19 horas. Quinta pela manhã, o presidente fez o pedido ao presidente do Conselho Deliberativo. E após a decisão dele, com os demais membros da mesa do Conselho, o clube divulgou. Essa é a explicação, portanto, do Matheus Montenegro. Como eu falei, a política está aquecendo, a chapa está esquentando nos bastidores, não tem jeito, vai ser assim a partir de agora. E, obviamente, a diretoria tenta se defender desses movimentos que são feitos nos bastidores, de quem, obviamente, ou é contra a SAF ou é contra o presidente Mário Bittencourt assumir como CEO. Então eu estou ansioso, não sei se deveria estar, mas estou ansioso para ver como tudo vai ser tratado nessa reunião do Conselho que vai ser transmitida para todo mundo pela Flu TV. Teremos finalmente alguma novidade de fato sobre esse assunto? Ou apenas será mais do mesmo? De qualquer forma, será uma reunião importante, porque é algo incomum, um encontro desse ser transmitido via Flu TV, e mais uma vez vai ser o presidente falando sobre o futuro do Fluminense,
que pode mudar radicalmente a partir de uma aprovação de uma SAF, de uma proposta que pode chegar, enfim. A gente pode ter uma realidade totalmente diferente no final de 2025. Se para melhor, para pior, isso só o tempo vai poder dizer. Mas é muito importante que todos estejam cientes, que a torcida do Fluminense esteja ciente dos movimentos que estão sendo feitos para que, na hora de aprovar, na hora da Assembleia Geral, o sócio que for votar tenha plena consciência daquilo que está fazendo. Essa vai ser uma tecla que eu vou bater em cima sempre aqui. É importante que os sócios que irão definir o futuro do clube estejam cientes exatamente sobre tudo que está acontecendo. Fechou, pessoal? É isso. A gente volta com o pré-jogo no canal do Lessa a partir das 6 da manhã, neste domingo, com todas as informações de Fluminense e Santos. Tamo junto, valeu!